O Rei Demônio reencarnou 2000 anos no futuro, e quando duas lindas garotas fazem parte de seu grupo, uma delas o agradece por seus feitos com um beijo. Após algumas reviravoltas negativas na vida delas, o Rei Demônio luta até mesmo contra um deus para que ambas as suas companheiras permanecessem naquele mundo. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar o anime Mao Gakuin no Futekigosha. E se esse vídeo bater 157 likes, eu libero a parte 2 dele. Lembrando que o nome do anime também vai estar na descrição do vídeo. 2000 anos atrás, em uma era mítica, um homem varreu toda a humanidade e matou até mesmo os deuses. E esse era o Rei dos Demônios. Após 2000 anos, uma coruja estava entregando uma carta para vários alunos, que era para treinar o possível novo Rei Demônio da tirania. No dia do início das aulas, uma garota chamada Misha aparece, e em seguida alguém acaba esbarrando nela, derrubando assim sua carta. Logo após isso, um jovem elegante aparece, chamado Anos, e ele pega a carta dela para devolver a ela. Vemos que os parentes de ambos estavam ali para torcer por eles. Anos, na verdade, era a reencarnação do próprio Rei Demônio, que dizimou a humanidade há 2000 anos atrás. Enquanto estavam caminhando em direção à escola, aparece um aluno de aparência duvidosa para tirar onda com o Prota e com Misha, chamado Zepes. Porém, eles decidem simplesmente ignorar o jovem arrogante. Quando ele tira satisfação então com o Prota, ele fala que a magia dele era tão fraca que mal deu para sentir sua energia. Após se preparar para lançar um ataque, apenas com suas palavras, Anos deixa ele no chão. Depois disso, vemos uma coruja dando instruções sobre algum tipo de combate, e em breve na arena, a luta entre Zepes e o Prota iria começar. Quando o Zepes saca uma espada mágica para aumentar seu poder, o Prota acaba com as chamas dela simplesmente com o sopro dele. Em seguida ele diz para Zepes que daria uma vantagem para ele, e não sairia do lugar para derrotá-lo. Enquanto seu rival estava apenas reclamando, repentinamente começou a ser ferido somente pelas batidas do coração de Anos. O cara é tão monstro, mano, que só com o coração batendo dele ele já é capaz de derrotar alguém, velho. O jovem que estava sofrendo desafia o Prota a fazer ele desistir, e ele aceita seu desafio fazendo um pacto com ele. Após isso, só com o estalar de dedos do Prota, ele consegue deletar o cara. Porém, ele o traz de volta à vida com uma magia de ressurreição. E uma vez após outra, bastava ele estalar os dedos para que ele conseguisse deletar seu rival, deixando todos na arena completamente perplexos e horrorizados com as cenas. Até que finalmente Zepes se rendeu, admitindo a vitória do Prota. Em um cristal, os alunos estavam medindo seu poder, e quando foi a vez de Anos medir o seu, deu como se ele tivesse o poder nível 0. Seria o pior de todos, mas Misha percebe que na verdade era um erro do cristal, já que ele tinha até mesmo sido destruído quando ele tocou nele. Após isso, eles respondem a um questionário, e em seguida, Misha estava esperando por ele do lado de fora da escola, para que eles fossem embora juntos. Logo ele chama ela para ir em sua casa, para que eles pudessem comemorar com o jantar, e com sua magia de teleporte não demora muito para que eles cheguem na casa dele. Sua mãe o recebe, e ele finalmente apresenta Misha para ela, e após isso vemos que o Prota tinha apenas um mês de vida. Sua velocidade de crescimento é completamente absurda, cara. Após isso, sua mãe começa a perguntar o que Misha gostava nele, e outras coisas também. Depois do jantar, ele e Misha estavam caminhando sob o luar, e descobrimos que ela possui uma irmã mais velha. Em seguida, após explicar do que chamavam ele no passado, ela faz um cafuné em Anos, e ele a considera como amiga. Após isso, alguém conjura uma magia que cria uma estrutura ao redor deles, prendendo eles naquele local, e vemos que era o irmão mais velho de Zepes, Ryorgo, e logo ele deleta o seu próprio irmão Zepes. Enquanto se preparavam para atacar o Prota, novamente apenas com suas palavras ele faz com que o feitiço deles ativasse em suas mãos. Naquele momento, só Ryorgo tinha sobrado, quando decide lançar uma magia de origem, que é uma magia de nível superior, porém nem arranhou Anos com ela, que em seguida dá um pequeno discurso e decide dar uma pequena amostra de seu poder, ressuscitando seu irmão como um zumbi para lutar contra ele. Depois de uma lição de moral que Anos deu nele, não demora para que ele seja derrotado por seu próprio irmão, e os dois são deletados naquele momento. Porém o Prota, como é bondoso demais, decide trazer eles de volta à vida. Quando Ryorgo pergunta quem ele era realmente, ele revela que era a reencarnação do próprio Rei Demônio da tirania, e seu nome completo era Anos Vorodigodo. Agora temos um corte de volta 2000 anos atrás, onde o Rei Demônio queria fazer um acordo de paz com o herói, pois estava cansado daquelas batalhas entre eles. E em seguida ele explica que mesmo se ele fosse eliminado, a humanidade encontraria um outro inimigo para começar uma guerra novamente. Logo ele explica seu plano para o herói, onde ele queria acabar com as guerras que estavam acontecendo naquele mundo, mas para invocar aquele feitiço ele precisaria da ajuda do herói em si. O herói então acaba aceitando o pedido do Rei Demônio, e finalmente o ataca ativando o feitiço que Anos tinha preparado para trazer ao mundo uma era de paz e sem guerra. Ao abrir os olhos, seus pais estavam prestes a lhe dar um nome, até que ele apenas com um dia de vida já falava e disse como se chamava. Na sala de aula ele estava conversando com Misha, e ele percebe que algo de errado não estava certo, e pergunta para ela qual era o nome do Rei Demônio. Ao
pôr as mãos sobre sua cabeça, ele diz apenas para que ela pensasse no nome do Rei Demônio, e ele descobre que seu nome no decorrer da história havia sido alterado. Mais tarde, a professora estava pedindo para que os alunos se voluntariassem para serem os líderes da turma, porém quem se candidatasse teria que saber fazer o círculo mágico que ela tinha feito ali. Após isso, vemos que o Prota tinha se candidatado também, porém a professora acaba rejeitando sua participação de início. Ele então diz que provaria que estava apto para ser o líder, e fez um pacto com sua professora. Em seguida, apenas com um movimento simples, ele corrigiu a formação do círculo mágico e o deixou 2 vezes mais poderoso, provando assim que ele estava digno para ser candidato a líder. Logo vemos uma garota chamada Sasha Necron, que era a irmã mais velha de Misha. Em seguida, a professora diz para que os alunos se juntassem aos líderes que eles queriam, e somente Misha ficou com o Prota. Em seguida, Sasha aparece, ofendendo até mesmo Misha com suas palavras. Após Anos defender ela e humilhar Sasha, ela lança seu olhar demoníaco da destruição, porém não funciona no Prota, já que o dele é muito mais poderoso, fazendo com que ela baixasse a bola na hora. Após isso, ele pede para que ela entrasse em sua equipe, mas ela com certeza rejeita logo de cara. Na saída da escola, Sasha aparece para desafiar o Rei Demônio, onde se ele ganhar, ela entraria para seu time, mas se ela ganhasse, ele faria tudo o que ela quisesse e seria somente dela. Ou seja, ela já gostou do Prota e queria ele somente para ela, e ele acaba aceitando a oferta dela. No local do duelo, eles fazem um pacto firmando seu acordo anteriormente, porém ela faz o pacto com Misha e não com o Prota. Anos e Misha finalmente decidem agir, e enquanto Misha estava no castelo, o Prota apareceu em frente ao castelo de Sasha para poder brincar um pouco com eles. Quando ela pensa então que ele não seria capaz de entrar no castelo dele sozinho, o Prota acaba invadindo sua barreira com facilidade e levanta o castelo com apenas uma mão. Ele então lança o castelo para o alto e começa a girá-lo como se fosse nada, e o lança para longe em seguida acabando com todos eles. Ela então decide usar uma magia de alto nível, juntamente com seus aliados para poder tentar derrotar o Prota. E essa era a magia mais poderosa que eles tinham ali. Após se unirem novamente, eles se preparam para lançar o feitiço. Porém, quando eles finalmente o lançam contra Anos, ele o cancela com um pequeno golpe, que acaba com todos ali. Sasha fica impressionada com o poder dele, e finalmente se rende, e sua irmã aparece em seguida também. Finalmente ela se junta ao Prota, e agora fazia parte da equipe dele. E quando Anos elogiou seus olhos, Sasha acaba ficando toda coradinha com seus elogios. Em sua casa, o Prota tinha voltado para comemorar juntamente com Misha e Sasha, deixando seus pais completamente perplexos por ele ter levado 2 garotas para casa em tão pouco tempo de escola. Após o jantar, Sasha pergunta para Misha se ela gostava de Anos, e ela diz que sim. Finalmente elas decidem se despedir do Prota, e pouco depois disso, Sasha volta para falar com ele e agradecê-lo. Ela pergunta o que ele faria se seu destino já estivesse selado, e ele simplesmente diz que bastaria destruir tudo e mudar o destino. Quando ela então pede para que ele se aproximasse, ela dá um beijo no Prota como se não houvesse amanhã, e diz que foi apenas um beijo de amigo. Meu amigo, quem me dera se isso fosse simples assim. Naquele momento ela tinha entregado seu primeiro beijo a ele, e diz em seus pensamentos que foi ótimo ter conhecido ele antes que tudo acabasse, o que nos deixa com uma pequena impressão de que algo iria acontecer mais tarde com ela. Na sala de aula, Misha pergunta o que deveria dar a sua irmã como presente para o Prota, já que no dia seguinte seria aniversário dela. Porém, Anos simplesmente diz que ela ficaria feliz com qualquer coisa que Misha desse a ela. Até que Sasha finalmente chega, e diz que seus companheiros queriam entrar no grupo de Anos, mas ele rejeita. Naquele dia eles teriam uma aula especial, onde um dos 7 subordinados direto do Rei Demônio daria uma aula a eles. Quando o subordinado entra na sala de aula, vemos o Prota falando com ele com muita informalidade. Porém, o subordinado chamado Ives não se lembra de muitas coisas sobre 2000 anos atrás, e Anos então lança um feitiço sobre ele e percebe que na verdade suas memórias tinham sido alteradas, e em seguida, eles decidem continuar normalmente a aula como se nada tivesse acontecido. Depois da aula, Ives estava conversando com o Prota sobre ele ser seu verdadeiro mestre, o verdadeiro Rei Demônio, e diz que alguém havia se passado por ele no decorrer desses 2000 anos que se passaram. Ives até aceita em partes a teoria dele, mas também desconfia de que ele poderia ter deletado suas memórias no passado, porém essa conversa não leva a muita coisa. Fora da escola, o Prota entrega um item que Misha tinha deixado cair, e percebe que Sasha estava falando com seus antigos companheiros, e quando um deles se refere a Misha com desprezo, ela fica completamente revoltada e ativa seus olhos demoníacos, finalizando assim a conversa deles naquele momento. No local do castelo do Rei Demônio, eles iriam fazer um teste onde eles deveriam recolher alguns itens mágicos da masmorra para ganhar pontos. Enquanto os alunos saem desesperados, Anos estava aguardando tranquilamente, já que ele sabia o que iria fazer para ganhar aquela competição. No caminho, o Prota diz a Misha que tinha algo na sala do tesouro que ela poderia dar à sua irmã, e também poderia pegar algo para o aniversário dela, que era no mesmo dia, e ele então percebe que ambas são gêmeas. Eles então chegam a uma passagem secreta e finalmente conseguem chegar na maior sala, onde o cajado dele estaria lá dentro e eles conseguiriam a pontuação máxima. Enquanto Sasha estava encantada com o cajado, Misha entra na sala do tesouro juntamente com o Prota, e ele deixa ela pegar um presente para sua irmã. Em seguida, ela avista um anel que é de seu agrado, e o Prota perguntou se ela queria ele, porém ela recusa gentilmente. Saindo dali, ela decide entregar
a túnica para Sasha como presente, e logo o Prota se retira para que ela pudesse vestir a túnica. Quando ele sai da sala, ele vê que Misha estava ferida por uma adaga que Sasha usou. Sasha então começa a dizer algumas coisas bem pesadas com relação à sua irmã, mas o Prota percebe que ela tinha deixado várias coisas passar sobre essa possível traição dela, e repara que em seguida ela quebrou o pacto feito anteriormente, o que normalmente era impossível de ser quebrado sem ambas as partes concordarem. Ela então lança uma magia em Misha para que o Anos não fizesse nada com ela, ou a adaga feriria ainda mais Misha. Porém, rapidamente ele a impede e revela que ele já tinha curado Misha assim que ele viu ela daquele jeito. Em seguida, o Prota aponta as falhas dela e percebe que tudo aquilo era apenas uma atuação de Sasha para realizar seu plano que ela ainda não tinha revelado. Ela então tenta atacar o Prota com seu olhar, mas logo é impedida pelo olhar demoníaco dele, e Misha aparece na hora pedindo para que ele a perdoasse. Depois que Sasha saiu, Anos pergunta para Misha algumas coisas relacionadas ao seu passado, e ela revela que na meia-noite do seu aniversário de 15 anos, ela iria desaparecer, e explica em seguida também que ela na verdade não existia de fato naquele mundo, e ele percebe que na verdade Misha e Sasha eram a mesma pessoa, e diz que somente é possível quebrar o pacto se for feito pela mesma pessoa, e revela que no passado existia uma magia que separava a pessoa em duas ou até mais em seu nascimento, e vemos que Misha na verdade era a consciência de Sasha, que tinha se separado dela após ela nascer. Logo é revelado que essa magia não dura para sempre, e que quando determinado tempo chegar, as duas voltariam a ser uma só. Em seguida, Misha agradece ao Prota por ele ter sido gentil com ela e ter tratado ela como uma amiga de verdade, e em seguida pede desculpas por ter feito amizade com ele, já que logo ela iria desaparecer. Porém, após isso, o Prota dá um abraço nela e tenta confortá-la, e diz que realizaria o seu desejo. Ela diz que queria ficar bem com Sasha, e ele pede para que ela vivesse aquele dia até o final, pensando que haveria sim um amanhã para ela, e eles então decidem ir atrás de Sasha finalmente. Ao encontrarem com ela, Misha pergunta se Sasha a odiava, e antes que Sasha pudesse responder, ela lança mais um desafio para o Prota, onde se ele ganhasse, ela responderia a pergunta de Misha, e logo ele aceita o desafio dela. Sasha então começa a desenhar os círculos mágicos do desafio no chão, enquanto isso o Prota e Misha aguardavam. Quando ela finalmente termina, o Prota percebe que ela não pretendia vencer desde o início, e Sasha então começa a se lembrar de seu passado, onde sempre via Misha isolada em um canto, sozinha e sem ninguém por perto, e sempre que ela tentava se aproximar dela, alguém a impedia. Sasha na verdade fez várias e várias pesquisas tentando reverter essa situação, para que Misha vivesse em seu lugar ao invés de que ela desaparecesse. Porém, para isso dar certo, Misha precisaria odiar Sasha, e assim ela conseguiria sobreviver, e foi por isso que ela fez tantas coisas ruins com Misha. Entretanto, na hora de responder a pergunta de Misha finalmente, ela diz que odiou ela por todos esses anos, mas na verdade ela sempre amou muito ela. Ao finalizar o feitiço, as coisas não saíram como ela queria, e Misha percebeu que Sasha na verdade estava mentindo apenas para que ela não desaparecesse, o que faz com que ambas as irmãs se emocionassem naquele momento, e Sasha pede para que Misha não desaparecesse. Misha então aceita o seu destino, mas o Prota se recusa a aceitá-lo e decide salvar as duas ao mesmo tempo, onde bastaria mudar o passado, fazendo com que ambas nascessem em um clã diferente. Assim, quando as duas existências separadas se juntassem, ambas permaneceriam naquele mundo como Sasha e Misha, duas existências distintas. Em seguida ele explica que a magia original para realizar aquele feitiço seria do verdadeiro Rei Demônio, e pede para que elas acreditassem nele e não em uma farsa que inventaram para elas. Em seguida, Yves invade o local atacando Anos, porém ele é lançado para longe logo em seguida. Finalmente o Prota decide ativar o feitiço, e um deus do tempo aparece para impedir que eles alterassem o passado. O deus então puxa Yves de uma fenda, e se funde a ele temporariamente. Ele ordena que ele deletasse Anos, e finalmente a luta entre eles começa, e após o deus quebrar as barreiras de defesa do Prota, ele pensa que finalmente tinha derrotado ele. Porém Anos aparece logo em seguida atrás dele. Após isso, o deus do tempo lança um feitiço para que literalmente o tempo congelasse, porém não tem efeito algum sobre Anos, e logo Deus percebe que nem o poder deles se comparava ao poder do Rei Demônio. Em seguida, o Prota diz que realizaria o desejo de Sasha e Misha, e apenas pede para que elas o acompanhassem e acreditassem nele, e finalmente elas são libertas do congelamento temporal. Mano, de verdade, essa cena arrepiou até o cabelo do dente, velho. Finalmente então elas reconhecem que ele é o verdadeiro Rei Demônio que havia desperto, e o feitiço é ativado para que elas pudessem voltar no tempo. Enquanto elas estavam voltando ao passado, Anos decide levar as coisas um pouco mais a sério, e conjura uma espada que acaba com a fenda temporal só de aparecer. A espada da destruição do nosso Rei Demônio acaba com Yves com facilidade, e após isso, ele invoca novamente Yves, que agora estava liberto de suas falsas memórias sobre o passado, e reconhece Anos como Rei Demônio. O Prota então decide dar as memórias verdadeiras de Yves de volta para ele, e pede para que ele investigasse quem estava se passando por ele. Em seguida, as duas aparecem novamente, e agora nenhuma delas teria sua existência apagada. Após isso, o sol estava prestes a nascer, e Misha estava um pouco cansada por tudo que elas tinham passado na noite anterior, e em seguida ela começa a chorar dando graças por não ter sido seu último
último dia no dia passado, e Sasha pede desculpas por ter dito que odiava ela. Logo Prota pede para que Misha estendesse a mão e coloca um anel em seu dedo, que foi o anel que ela tinha visto anteriormente na sala do tesouro, e Sasha agradece também. E galera, se vocês querem ver a parte 2 desse anime, é muito importante que vocês deixem seu like, beleza? Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um forte abraço e tamo junto!